Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Vamos que vamos, né? Através desse canal, levando a palavra de Deus até você, fazendo cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, o ID de Jesus, né? Se você já é inscrito, deixa o seu joinha, tá bom? Se você ainda não é, eu peço encarecidamente que você possa se inscrever, compartilhar. Se você já é inscrito, se você ainda não é, se inscreva e compartilhe, tá bom? Vamos lá então, né, no prosseguimento do nosso estudo, nossa série de mensagens, falando sobre a Igreja de Cristo, né? Nós vamos aqui para a parte 15 já, né? Hoje é a importância de se reunir como igreja. Eu já tenho outros vídeos falando sobre isso, sobre desigrejados, né? Uma coisa satânica, diabólica. E através desse vídeo também eu vou novamente reforçar aquilo que o Espírito Santo tem me levado a falar, né? Acerca daquelas pessoas que falam assim: eu não preciso ir na igreja para poder buscar Deus. Eu não preciso ir na igreja para poder estar na presença de Deus. Eu busco Deus em casa, né? E tem muita gente que depois dessa pandemia que a gente teve, que ficou preguiçoso espiritualmente. Ficou mal acostumado, né? Tem pessoas que querem que a gente vai visitar, leva as coisas em casa. Não que a gente não faça isso, a gente faz, sim. Mas tem pessoas que elas querem receber tudo em casa. Receber a Santa Ceia em casa, né? Elas falam assim: não, vem aqui em casa, traz a Santa Ceia. Eu assisto daqui de casa mesmo, pela televisão, pela internet, né? E às vezes a pessoa tem condição de estar na igreja, né? Aí tem aqueles que falam assim: não, mas eu não preciso de estar na igreja, não. Deus, ele tá em toda parte, né? Só que a pessoa não percebe o que o diabo está fazendo por trás disso. A armadilha que muitas das vezes o diabo ele está armando para a vida da pessoa. Uma coisa eu falei para uma pessoa uma vez, né? Porque é assim, né? A pessoa ela não reconhece que ela está errada, né? Ela fala assim: não, eu só saí da igreja, a minha fé em Deus eu não deixei de ter. Isso é conversa do diabo, porque a igreja ela é o corpo de Cristo, né? E eu falei para esse irmão, falei: irmão, o membro longe do corpo ele morre, é. Assim como, por exemplo, se eu cortar minha mão, se eu arrancar minha mão aqui, eu costumo falar isso nas reuniões que eu faço. Se eu cortar a minha mão não vai sair andando sozinha, como na família Adas, né? Que tem o mãozinha lá, né? Aquela mão que anda. Mas se eu cortar a minha mão, ela não vai sair andando. Se eu cortar o meu pé, ele não vai sair andando, né? Ou seja, se eu amputar um membro do meu corpo, o que vai acontecer com esse membro? Ele não vai ter vida mais. Ele vai morrer. Ele vai ter que ser enterrado, porque vai se decompor, porque não há mais vida. Então, meu amigo e minha amiga, isso é muito sério. A pessoa que deixa de reunir como igreja, o que acontece? Isso é uma estratégia do diabo para matar a pessoa espiritualmente. Porque não adianta, a pessoa ela não busca Deus em casa como ela busca dentro de um templo. Ela não tem aquele momento com Deus em casa como ela tem dentro de um templo. Não tem. Não adianta ela falar que não tem. Igreja, para ser igreja, o membro, o corpo precisa estar reunido, os membros precisam estar reunidos.
Então esse negócio de busco a Deus em casa, esse negócio não preciso estar na igreja, eu sirvo a Deus em casa, eu dou os meus dízimos, minhas ofertas em casa, mas dá para quem? Leva aonde? Me fala. Se a Bíblia diz que o dízimo tem que ser levado à casa do tesouro, aonde que é a casa do tesouro? É o templo. Porque Deus estava se referindo a isso, quando ele falava do dízimo, ao templo, à minha casa, para que haja mantimento na minha casa. O que a Bíblia considera como casa de Deus? Claro que principalmente o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas Deus considera a casa dele o lugar que é consagrado a ele, que é o templo, que é a igreja, né? Não é que Deus habita em bloco, não. Mas Deus vai habitar naquele corpo que vai se reunir naquele santuário, naquela casa, naquele salão, né? A Bíblia, Deus ele considera como casa. Por mais que o nosso corpo seja a casa de Deus, o nosso corpo seja o Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus não habita em mão feita por homens. Sim, eu concordo. Mas Deus ele vai habitar nos membros que se reúnem como igreja. E para os membros se reunir como igreja tem que ter um local. Eu já falei isso em outro vídeo, que é o salão, que é o lugar que passa a ser consagrado a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, esse negócio que você já ouviu falar, que você busca Deus em casa, que não precisa estar na igreja, existe até pessoas que agora são pregadores só de YouTube, né? Vamos assim dizer. Eu vejo muito aí pregadores de YouTube só, né? Tem aqueles que chamam os membros do YouTube de ovelhas, sendo que ele nunca conheceu os membros, nunca foi pastor dos membros, nem conhece o povo a quem ele prega através da internet. Pastor, para ser pastor, tem que ter igreja, tem que ter ovelhas. Ovelhas está perto do pastor. Às vezes o camarada quer ser pregador de YouTube, né? Aí fala para os que estão assistindo ele, ô minhas ovelhas. Não, não é. Ovelha, para ser ovelha, ela tem que ter um pasto, ela tem que ter vamos assim dizer, uma casa. Me fugiu agora, né? A palavra certa. Jesus até falou isso do curral das ovelhas. Tem que ter um lugar certo para as ovelhas se reunir. Agora me fugiu, né? A palavra certa. Mas a ovelha, se tratando de pessoas, a ovelha ela tem que ter o seu lugar certo, a sua igreja, o seu rebanho, aonde todas se reúnem e se torna ali um corpo, né? Então, você tem que tomar cuidado, meu amigo e minha amiga, com aquilo que você assiste no YouTube. Aquelas pessoas que falam que não precisa de igreja, que ela serve a Deus em casa mesmo, ela não é ligada a nenhum sistema, né? Isso é tudo conversa de Satanás para matar você na fé. Porque o membro sozinho, ele vai morrer mesmo. Espiritualmente, ele não vai ficar vivo. Tá certo? Olha o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, para complementar o que eu falei, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Eu estou na NVI, tá? Na tradução atualizada. Diz assim, ó. Vós sois o corpo de Cristo. Olha o que ele diz. Em particular, ou seja, na linguagem atual, individualmente, vós sois o membro desse corpo. Está lá. 1 Coríntios 12, 27. Então foi o que ele falou. Ele falou o seguinte, vocês são o corpo de Cristo, mas vocês sozinhos são apenas membros. Então, meu amigo e minha amiga, isso mata tudo aquilo que a gente se ouve por aí, dos desigrejados. Que eles dizem que a igreja somos nós. Não, a igreja não somos nós. Nós fazemos parte da igreja. Somos membros da igreja, mas nós não somos a igreja.
Sozinho não. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus, Ele me permitir.